Oi, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos à sessão sobre escolas de governo. Eu sou a Ana Ramos, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje para falar desse tema. Primeiro, eu gostaria de agradecer e dar as boas-vindas aos nossos painelistas incríveis. Eu vou apresentar rapidamente cada um para que vocês saibam quem vai falar conosco. Primeiro, a Richenda Gambles, ela é tutora de admissão de Oxford. Desde 2011, ela é responsável por aceitar o processo de aceitação para que alunos excepcionais sejam aceitos na escola, que mostrem excelência acadêmica e compromisso com o serviço público. Obrigada, Richenda. A segunda pessoa é o Fernando Haddad, que é aluno na CIPA, em Colômbia. Ele é entusiasta de inovação política. Ele é formado em Relações Internacionais pela ESPM e, em 2019, ele concluiu o mestrado em Administração Pública na Universidade de Colômbia, Oxford. Ela é licenciada em Publicidade e Propaganda e tem várias especializações pela FGV, em Administração, também em Administração Pública, da Harvard Kennedy School em Oxford, e ela está estudando o mestrado de Políticas Públicas da HKS. Ela também é psicóloga de formação pela PUC em São Paulo. Ela trabalha no setor público desde 2001. Muito obrigada, Marina. Também temos duas diretoras de admissões. A primeira é da HKS, na Harvard Kennedy School, e supervisiona o escritório de admissões. Antes disso, ele também trabalhou pela Universidade de Washington, ajudando os alunos a terem sucesso. Muito obrigada, Oliver. E, por fim, eu acho que o que eu gostaria de dizer é que há muitas coisas que são comuns entre as várias instituições. Eu estou na CIPA, na Universidade de Colômbia. Uma coisa que atrai alunos dos Estados Unidos, mas sobretudo do exterior, é que nós oferecemos habilidades práticas que permitem que, quando os alunos voltarem para os seus países, colocar isso em uma outra coisa que nos torna únicos. Eu acho que a coisa mais óbvia é que nós estamos em Nova York, uma instituição de 75 anos de idade. Devido à nossa localização, nós temos acesso a recursos como as Nações Unidas e por aí vai. Nós, talvez, nos Estados Unidos, sejamos a maior escola de políticas públicas. Este ano, recebemos alunos de mais ou menos 60 países. Talvez aquilo que você acabe pagando do próprio bolso, através também de bolsas externas e talvez algum empréstimo, seria comparável àquilo que custaria para você a universidade pública no Brasil. Então, você tem que fazer uma análise custo-benefício. Isso significa, claro, que você tem que fazer a sua própria pesquisa, dedicar um ano para entrar em contato com os diferentes programas e ver quais são as oportunidades de cada escola. E aí ver se existe essa oportunidade de ser assistente de professor, qual é a remuneração. Então, entre em contato conosco, teremos a maior satisfação de dar mais informações. Eu tenho a maior satisfação de dar essas informações para alunos e alunas, para falar o que é um bom candidato para uma bolsa. Nós adoraríamos receber alunos com este nível de receber bolsas de estudos. Em geral, então, os alunos que recebem as nossas bolsas têm que atender um certo nível de requisitos de experiência, histórico escolar, etc. Então, entre em contato com as escolas, entre em contato com os escritórios de admissão, de financiamento. Nós estamos aqui para ajudá-los. Obrigado, Urbana. Eu queria só dizer que, no Brasil, na verdade, não estamos tão acostumados a ir conversar com professores, conversar com universidades e fazer esse tipo de pesquisa. Então, o que o Urbano acabou de falar é super importante para os alunos e alunas brasileiras. Faça a pesquisa
e conversem com as pessoas. Uma coisa que eu me lembrei e que foi ótimo, que eu vou me candidatar, porque no HAS nós temos um programa de... Se você recebe um financiamento depois de concluir a faculdade, você pode ter uma assistência para você repagar o seu financiamento. Isso pode te ajudar depois de concluir com o seu financiamento, sobretudo com a cotação do dólar hoje, com mais de R$ 5 por dólar. É uma ótima dica. Porque as escolas de governo, às vezes, mesmo as faculdades de administração, têm programas de perdão. Se você for trabalhar para organizações públicas ou sociais, a escola perdoa parte do empréstimo ou do financiamento. Então, vale muito a pena ver isso, sobretudo no contexto do nosso painel. Porque muitos dos alunos podem trabalhar em instituições sem fins lucrativos. Muito obrigada. Agora, eu queria pedir que os organizadores trouxessem o vídeo da Ana Patrick. Vamos assistir o vídeo da Ana, então. Eu sou a Ana Patrick, eu sou diretora do programa para a Fundação Lehman na Universidade de Oxford. Eu estou aqui com a Bia, uma das minhas alunas. Bia, fala um pouco de você. Eu sou de Fortaleza, no Ceará. Eu sou advogada, ativista ambiental. Acabei de concluir o mestrado de políticas públicas aqui na faculdade. Parabéns! Antes de vir para cá, o que você fazia? Eu cofundei uma organização ambiental que se chama Instituto Verde Luz. Eu fui o CEO durante anos, trabalhando com a sociedade civil, mas também fazendo consultoria para governos locais sobre questões ambientais, participando de conferências das Nações Unidas, porque eu acho que nós temos que conectar o nosso trabalho local com o que acontece no mundo inteiro. Tendo nascido em Fortaleza, você se imaginava em Oxford? Nos meus sonhos mais loucos, sim, mas eu nunca achei que fosse possível. Porque quando você se candidata a uma faculdade de ponta, se você tem uma referência de alguém que já fez aquilo, parece ser mais possível. Quando eu conheci uma pessoa que já tinha vindo para Oxford, eu percebi que talvez eu poderia fazer a mesma coisa. Foi aí que eu decidi me candidatar. Eu estou muito feliz de vir de Fortaleza, venho do Nordeste, e eu estou aqui tendo essa experiência, porque eu sei que tantas pessoas à minha volta vão agora acreditar que para eles também é possível, porque eu consegui chegar até aqui. O que você acha que você aprendeu mais nessa experiência aqui? Eu acho que estar numa sala de aula com pessoas de tantas origens diferentes, aprendendo com as experiências dessas pessoas, se engajando com pontos de vista tão diferentes, pontos de vistas que eu nem entendia antes. E hoje eu vejo esses pontos de vista com tanto respeito. E trazer isso para um país tão dividido por política, em que as pessoas nem se falam mais, e tendo tido essa experiência aqui, vai contribuir muito para voltar para casa e trabalhar com políticas públicas para entender a diversidade de uma maneira muito prática. Você entregou o seu último trabalho uma semana atrás, muito bacana, parabéns por concluir o programa. Se você pudesse voltar atrás, quando você se inscreveu, onde você se perguntava, será que vale a pena? Será que eu sou boa o suficiente? O que você se diria hoje? Eu diria para mim mesmo, relaxar um pouquinho, porque grande parte do processo de aplicação é se sentir à vontade com você mesma, conhecer a sua história, sendo capaz de articular a sua história de uma maneira que seja engajante. Para isso, você tem que ser confiante, tem que estar relaxado. Eu estava muito estressada. Eu achava
que era uma coisa tão fora do meu alcance que eu estava me sabotando com muita ansiedade. Eu acho que se eu tivesse um pouco mais calma na época, eu não teria sofrido tanto quanto eu sofri no processo de inscrição. E a sua família também, né? Nossa, minha família ficou super feliz quando eu apresentei o meu pedido. Aí eles falaram: nossa, finalmente você vai sair desse estresse. Em Oxford, você encontrou uma segunda família entre os alunos brasileiros? Sem dúvida, às vezes, quando você está no exterior, morando em outro país, é difícil, mas o fato de termos uma grande comunidade de brasileiros aqui em Oxford, é muito bacana ver tantos brasileiros aqui. Isso nos permitiu criar uma comunidade como se fosse uma família e fez com que a Oxford parecesse a nossa casa. Eu estava dizendo que foi uma ótima maneira para começarmos a falar com o Fernando, a Luana e a Marina sobre a experiência como alunos, né? Primeiro, queria que eles nos contassem em 2 minutos, mais ou menos, qual foi a sua história, qual foi a sua narrativa e o que vocês estão fazendo hoje. Vamos começar com o Fernando. Oi, todo mundo. Bom dia, muito obrigado por estarem aqui. Eu queria agradecer muito à Fundação Lehman pelo convite. 12 anos atrás, quando eu me formei em Relações Internacionais na ESPM, eu queria aprender mais sobre política e outros assuntos na área de humanidades. Aí eu trabalhei no terceiro setor, ONGs, na área de redução de pobreza, direitos humanos, e eu comecei a pensar e observar como que as políticas públicas poderiam transformar o Brasil. Aí eu decidi me candidatar para as escolas para aprender mais e fazer uma transição para essas escolas de governo. Eu escolhi a CIPA por 3 motivos. Primeiro, eu já tinha amigos que tinham frequentado essa escola. Segundo, porque está em Nova York. Para alguém que estudou em relações internacionais, você tem as Nações Unidas em Nova York. Eu vi que Nova York era um centro muito importante, onde eu conheceria muitas pessoas, ia fazer networking, já que eu venho de uma cidade muito pequena no Brasil. E, em terceiro lugar, porque tinha o centro da Fundação Lehman. O meu foco estava no Brasil, eu queria estudar o Brasil, as políticas públicas no Brasil, e eu não me arrependo. Foi um ótimo programa, conheci pessoas incríveis que também estavam estudando o Brasil, as políticas brasileiras. Existe um quarto motivo também, que foi um curso muito prático. Acho que essa foi a diferença para mim, para um curso fora do Brasil. Eu acho que no Brasil a gente tem cursos muito teóricos e eu queria as ferramentas e instrumentos para poder aplicar o conhecimento que eu tinha obtido. E hoje eu trabalho para a Marina Bragante. Nós tentamos fazer a ponte entre sociedade civil e política. Estamos num momento crucial na história do Brasil, em que as pessoas não gostam de política, estão decepcionados com os políticos. E nós temos que mostrar que a política pode transformar o Brasil e a vida das pessoas. E tem funcionado muito bem para mim. Estou muito feliz com essa escolha. Muito obrigada, Fernando. Agora a Luana, depois a gente encerra com a Marina, porque nós não ouvimos você ainda. Então, Luana, obrigada, Ana, obrigada a todos por estar aqui, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz. Desde o início dessa jornada, eu queria contribuir para mais pessoas acreditarem que elas conseguem fazer um programa internacional. Isso foi muito importante para mim, para os meus pais. Eu sou de São Paulo, nasci e cresci em São Paulo.
tenho 35 anos de idade, venho de uma família muito simples, sempre estudei em escolas públicas, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e Oxford, obviamente, era a minha primeira escolha. Eu acabei de concluir, eu estou no Brasil agora, faz 3 semanas que eu concluí o meu trabalho final, e eu realmente incentivo a todos que queiram, que invistam na sua educação e que tenham uma experiência internacional. Não desistam. Muito obrigada pelo convite e eu posso responder perguntas. Eu queria ouvir os meus colegas também. Muito obrigada, Luana, e parabéns por concluir o seu curso. Marina, você foi para HKS como eu. Além de falar da sua história, qual é a memória mais importante que você trouxe? Eu sou a Marina, sou psicóloga, eu também venho de São Paulo, nasci e cresci em São Paulo, diferentemente da Luana. Os meus pais, pai e mãe, são psicólogos clínicos. Quando eu me formei, eu não queria trabalhar como psicólogo. Eu acho que achava que a vida podia ser muito mais diversa na minha família. Um dos meus professores da PUC me indicou para trabalhar na Secretaria de Assistência Social em São Paulo, e eu comecei a trabalhar lá. Depois eu percebi que eu não tinha muita coisa em comum com o governo. No Brasil, se você não tiver que usar saúde e educação pública, você não sabe muito bem o que o governo faz. Eu só percebi isso quando eu comecei a trabalhar para o governo. Sabe aquele emoji que metade da cabeça está explodindo? Foi o que aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar para o governo. Eu entendi a diversidade da cidade em que eu vivia e como que as pessoas eram tão vulneráveis na minha cidade, e eu não sabia disso. Eu tinha 20, 21 anos. Então, eu decidi que era isso que eu queria fazer com a minha vida. Sobretudo por causa do alcance da escala que o governo tem. A gente pode ir mesmo onde a Coca-Cola não pode ir. Para mim, isso é algo especial. Aí eu comecei a trabalhar com o governo, trabalhei mais ou menos 12 anos. Na minha vida pessoal, eu estava tentando engravidar e não conseguia. Aí eu pensei, se eu não for mãe, eu vou ser presidente do Brasil. Agora eu pensei, para fazer isso, eu tenho que estudar. Aí eu decidi me candidatar a um mestrado, comecei a trabalhar e estudar muito. Eu me lembro que a minha cozinha era cheia de post-it com coisas de matemática. Eu nunca fui boa em matemática, foi difícil estudar. Aí eu fui para o site da Harvard e eu vi que para estudar lá, como é que chama a prova? Eu esqueci o nome do teste porque era tão traumático. É isso, GMAT. Então, eu descobri que eu não precisava fazer aquela prova, fazer ótimo. Eu falo assim, bem, eu tenho 12 anos de experiência profissional, acho que talvez isso seja suficiente. Então, aí eu me candidatei para HAS. A memória mais importante aqui, eu fiquei grávida, eu engravidei lá de trigêmeos. Isso transformou minha vida, consegui engravidar lá. Mas também está próxima a pessoas do mundo todo que compartilhavam os meus valores de querer trabalhar através do governo, mas pessoas com tantas experiências diferentes. Aquilo me ajudou a perceber que eu estava me concentrando bastante no meu trabalho em São Paulo, mas eu estava perdendo a possibilidade de ter uma perspectiva mais global, saber o que estava acontecendo no mundo e que outras experiências eu poderia aproveitar no meu trabalho aqui. Então, isso foi muito importante. E algo que eu uso até hoje. Eu sempre falo com os meus colegas, falo assim, o que vocês estão fazendo? Eu continuo em contato com os meus colegas,
para saber o que eles estão fazendo, o que que aconteceu durante a pandemia, o que está acontecendo no país deles e delas durante a pandemia. Então, mantenho contato. Agora, estou trabalhando como na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, isso recentemente. Porque antes eu trabalhava com a deputada Marina, com o Fernando, na Casa Civil. Muito bem, parabéns. Fernanda, não sei se Fernando, não sei se você teve alguma experiência tão transformadora na sua vida quanto ela. Não, nada semelhante a isso. Agradeço a todos e todas. Infelizmente, vamos ter que concluir, mas queria saber se alguém quer falar alguma coisa, algum comentário final, rapidamente. Alguém quer? Eu quero falar bem rapidamente. Eu espero que vocês se candidatem, que venham à nossa escola. Se não for a nossa escola, qualquer outra escola fora do Brasil. O Brasil é fantástico. Eu amo o Brasil. Contudo, você só consegue ganhar uma perspectiva a respeito do Brasil quando você sai do Brasil. Então, essa é a minha recomendação. É possível. Tentem. Eu queria compartilhar uma coisa também. Eu me lembro todas as vezes que eu ia para a aula, tinha uma estátua que eu via na escola, e aquilo sempre me fazia pensar, nossa, uau, estou aqui, valeu muito aqui. Às vezes, antes de chegar lá, pode parecer duro, e é duro, mas eu garanto que vale a pena. Então, eu, é horrível fazer o teste, que, por exemplo, como o GRE, é horrível, mas vale a pena, e é fantástico. Boa sorte. Alexandra, você queria falar alguma coisa? Eu só quero dizer, olha, vocês têm que garantir que sim, se candidatem. Nós adoraríamos receber a sua candidatura. Então, contem a sua história, acreditem que é possível. Não se preocupem com o financiamento. Faça a candidatura. Daí pensa no financiamento durante e depois. Recentemente eu vi um vídeo de um dos nossos alunos do MPP e essa pessoa falou assim: venha, faça o curso no MPP, isso vai mudar a sua vida. Então, por favor, venham estudar conosco, com qualquer uma das escolas daqui. De fato, é algo que muda a sua vida. Mas, algum comentário ou vamos concluir? Não, eu quero falar assim, não desista antes de tentar. Porque pode parecer impossível, mas não é impossível. Talvez seja necessário tentar mais de uma vez, mas tudo bem. A cada tentativa você aprende algo a mais, inclusive sobre você mesmo. E aprenda o que é único a respeito de você. Qual é a diferença que você pode fazer no mundo? E coloque isso na sua narrativa. Oliver? 30 segundos, Luana, 30 segundos, se vocês quiserem falar alguma coisa para encerrar. Eu concordo com tudo que foi dito. Pode falar, Oliver. Eu estava dizendo que eu concordo com tudo que foi dito até agora, então eu não preciso tomar mais o seu tempo. Então eu vou usar o seu tempo. Não desista de construir esse caminho que pode parecer muito improvável para você, mas seja genuíno ou genuína com você próprio, foi o que a Richenda estava falando, né? Conte a sua história. Não se esqueça de ser você mesmo. E tente conectar os pontos o tanto quanto possível, para que conte a sua história verdadeira, mostrando que você é genuíno, qual o seu sonho, o que você quer alcançar no futuro. Isso é muito importante. Não desista. Agradeço a todo mundo. Tenha um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Espero encontrar a todos presencialmente algum dia. Muito obrigada.